Boa noite a todos e a todas e a todes. Então, aqui é a professora Isabel Lopes, do Sinasef, faz parte da atual gestão do sindicato, e estou aqui para a gente deu início à Semana da Consciência Negra do Sinasef, cujo tema é Sinasef Antirracista, Consciência, Luta e Identidade Negra. Ontem, né, a gente iniciou o ciclo de palestras com a doutora Edivânia, a professora e doutora Edivânia, né, Alves, que falou sobre educação antirracista na formação de professoras e professores. E hoje nós temos também, estamos recebendo, agora temos o prazer de receber também a professora e mestra, professora Janete dos Santos Oliveira. A professora vai ministrar a palestra Mulheres nas instâncias, Mulheres Negras nas Instâncias de Poder. Então, professora Janete dos Santos Oliveira, uma mulher negra, mãe, avó, especialista em gestão, especialista em educação para as relações étnico-raciais, mestra de culinária tradicional afro-brasileira, mulher de terreiro, feminista, negra, secretária municipal de Cultura e Turismo de Castanhal. Professora, seja bem-vinda. É um prazer, é com muita gratidão que a gente a recebe aqui. Então, para brilhantar a nossa semana, começou ontem com a professora Edivânia, hoje com a senhora, e até sexta-feira a gente vai ter, cada dia, uma palestra. Então, professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, me ouve bem? Sim, professora, estamos ouvindo, sim. Ok. Boa noite, uma alegria muito grande poder estar participando com vocês desse momento, uma alegria imensa, principalmente pela oportunidade de falar de vivência de mulher preta, vivência de mulher negra, que eu penso que isso é o que a gente tem que referendar, essa fala nossa enquanto mulher preta. Quando eu me propus a falar em mulher negra em instâncias de poder, porque a gente, enquanto mulher negra, chegar a um determinado patamar, principalmente na gestão pública, ainda é visto como um caso excepcional. A gente sabe que nós somos, hoje, a grande maioria da população brasileira. Mais de 50%, de acordo com o IBGE, da população brasileira é constituída por mulheres negras. Entretanto, é muito difícil para essas mulheres ascenderem às instâncias de poder, ascenderem aos espaços de gestão, porque ainda somos vistas como serviçais. Eu moro no município de Castanhal, embora não seja nascida no município de Castanhal, moro no município de Castanhal há aproximadamente 40 anos, e dentro do município de Castanhal, a partir do momento que eu cheguei a Castanhal e a gente começa a entender o funcionamento da sociedade, eu cheguei ainda menina aqui em Castanhal, e eu vi uma coisa que hoje a gente fala que era uma tradição dentro do nosso município. As famílias, normalmente famílias brancas ou não negras, se preferir, famílias não negras, tinham o hábito, eu não sei se isso é da realidade de vocês, mas tinha uma coisa de ir buscar
uma pretinha na colônia. Ia na zona rural, né, nas comunidades rurais, traziam meninas pretas com a ilusão de que iriam educar, colocar para estudar, dar uma vida melhor, uma vida de conforto, e essas meninas eram escravizadas. Eram meninas que serviam como babás, depois ascendiam para a função de cozinheira nos serviços domésticos de uma forma geral, e iam ficando. Muitas das vezes, e eu falo isso porque isso foi algo que foi comum dentro da minha família, da geração da minha mãe, da geração das irmãs da minha mãe. Então, era o normal. Todo mundo, todas as famílias tradicionais do município de Castanhal tinham uma pretinha que eles criavam ou que eles traziam para dentro de casa. E, muitas vezes, essas meninas pretas eram abusadas sexualmente, eram estupradas pelos patrões, pelos filhos dos patrões, e isso era normatizado dentro da sociedade de Castanhal. Quando vai passando das gerações, dentro da minha família, eu confesso para vocês que eu sempre fui vista com aquela doida sem juízo, porque a noção que as pessoas tinham de que as mulheres eram criadas e educadas para um bom marido, era o contexto dela, para um casamento, casar, ter filhos, tomar conta da casa, e eu nunca tive esse perfil. Eu continuo solteira até hoje, nunca tive nenhum relacionamento em que eu dividisse o espaço com alguém por 24 horas, nunca. Tenho meus 3 filhos, lindos, por sinal. Tenho 3 filhos e tenho muito orgulho disso. Hoje eu tenho os meus netos. Mas eu fui, dentro da minha família, a primeira a ascender e fazer um curso superior. Eu fui a primeira a entrar para a faculdade. Depois de mim, meus irmãos, meus primos, já tomando esse passo, também fizeram curso superior. Mas absolutamente ninguém da geração da minha mãe, da mãe, da família do meu pai, da geração da minha mãe e do meu pai, nenhum fez curso superior. Então, eu fui a primeira. Eu fui a primeira a sair de casa na busca da educação superior. E isso já foi algo que foi visto como ineditismo, como uma coisa completamente diferente. O tempo vai passando, eu fui professora, sou professora de matemática por formação, trabalhei na rede pública estadual durante os 30 anos necessários para aposentadoria e, em decorrência do trabalho, eu fui obrigada a passar por um processo de readaptação. Eu não podia mais estar na sala de aula, eu não pude mais dar aula, porque nesse decorrer do tempo eu perdi a voz. Parece que eu estou falando muita coisa, mas isso é necessário para que a gente comece a entender o contexto da vivência das mulheres pretas. Tudo para nós é sempre
cercado de barreiras. Então, primeiro, eu me construí a professora Janete, dando aulas, minha formação acadêmica é ciências e matemática, fiz o curso de ciências, depois eu fiz o curso de matemática, e fui impedida, com o tempo, de estar na sala de aula. Eu perdi a voz. Por conta disso, eu enveredei já mais fortemente dentro do movimento social negro. E aí começa a você a enxergar uma série de coisas. Por exemplo, dentro do movimento social negro, a gente percebe que o machismo é muito forte. O preconceito religioso é muito forte. Hoje, menos, mas há 30 anos atrás, há 20 e poucos, 30 anos atrás, quando eu me envolvi no movimento negro, era muito forte esse lado do preconceito, do machismo, do racismo. Então, o preconceito ligado à religião, porque ser preto, sim, ser afro-religioso, ou melhor, ser macumbeiro é completamente diferente. Enfim, parte dessa trajetória, então, eu me faço presidente da Associação Local de Consciência Negra. Passei um período como presidente da Associação de Consciência Negra, e é aí que eu tomo consciência do machismo dos homens pretos em relação às mulheres pretas, porque o movimento era inicialmente liderado por homens e de repente passa a liderança de uma mulher. Já foi difícil. O tempo vai passando, eu me envolvo na questão cultura, que eu sou uma militante da cultura afro-brasileira, me envolvo na questão cultura. Com isso, eu sou convidada a estar na Secretaria de Cultura de Castanhal, isso ainda como coordenadora, sendo chefiada por um homem, passei um período, saí, depois fui convidada a voltar novamente como coordenadora de Relações Culturais, e nesse período de 2001, foi no ano de 2021, quando vai no ano de 2022, falece bruscamente a pessoa que ocupava a cadeira como titular da Secretaria de Cultura. Aí eu chego à secretária municipal de Cultura e Turismo do município de Castanhal. Primeiro, entra aquela coisa da primeira mulher preta, não que não tivesse nunca ninguém de pele escura, mas o ser negro é uma atitude política. É por isso que sempre nos solicitam a autodeclaração. Você precisa se autodeclarar negro, você precisa dizer. Não basta você ter estereótipos, não basta você ter todos os arquétipos de uma pessoa preta, mas a sociedade ainda exige que você se autodeclare negra. E foi até notícia da cidade, virou um capital político para a gestão, né, o fato de estar com a primeira mulher preta no primeiro escalão do Executivo Municipal. Daí foi quando eu começo a enxergar que ser uma mulher preta numa instância de poder incomoda tremendamente a estrutura social. Eu começo a sentir na pele esse racismo estrutural. Primeiro,
que, como secretária, eu tinha subordinados. E havia a dificuldade de aceitação por parte desse subordinado. Era como que se eu estava lá, mas ele não aceitava de forma alguma ser gerenciado por uma mulher preta. E a todo momento as pessoas tentam desvalorizar, desprestigiar, diminuir aquelas decisões que você toma. Você toma uma decisão e você sempre é contestado. Como se você não tivesse capacidade intelectual para gerenciar um grupo de pessoas. Isso eu percebi logo nas primeiras semanas em que eu assumi a secretaria. E, para mim, foi chocante, porque foi quando eu consegui enxergar o racismo estrutural. E sinto, ainda hoje, existem pessoas que chegam a fazer campanha na rede social para tentar atestar a minha incompetência, a capacidade de gerir, de desenvolver os projetos, de desenvolver as ações, e isso é uma vivência diária. Todos os dias você tem que provar para a sociedade, todos os dias você tem que mostrar para as pessoas que você é capaz. E isso, eu comecei a pesquisar e ler sobre o assunto, é o cotidiano desse universo de mulheres pretas, que chegam a uma determinada ascensão profissional ou social, e elas precisam quase que justificar a sua presença naquele lugar. E você descobre que a maioria das pessoas que te contestam são homens. Os homens ainda não admitem a capacidade de uma mulher, a capacidade que nós, mulheres, temos de administrar. E é algo nato das mulheres, da grande maioria delas. As mulheres mais humildes, as mulheres que vivem com maiores dificuldades, essas mulheres são naturalmente administradoras. Elas são capazes de fazer a multiplicação do alimento de modo a, com o pouco que se tem, alimentar toda a sua família e fazer com que esse alimento tenha a duração necessária até que o próximo ciclo alimentício se renove. Mas, embora eu cheguei a esse lugar na Secretaria de Cultura depois de muitos anos de militância no movimento social negro, de militância no movimento cultural, porque eu estive, durante alguns anos, conselheira nacional de cultura, representando o estado do Pará entre os conselheiros brasileiros. Eu estive lá
mas existe uma espécie de, como é que eu vou dizer? Isso eu não falo só em relação à minha pessoa, em relação a mulheres negras de uma forma geral. Quando chegam a um patamar de que ela gerencia, ela é a instância superior dentro daquele espaço de trabalho. Todo momento, a todo momento, a capacidade de trabalho, a capacidade técnica, o conhecimento, o reconhecimento do seu próprio fazer é colocado à prova, é colocado em dúvida. Eu posso dizer para vocês que, por exemplo, eu tenho mais respeito e confiança na minha capacidade de trabalho da parte do meu gestor, que é o prefeito municipal, do que da parte de alguns dos meus subordinados. É difícil para muita gente aceitar. Como eu já disse antes, para muita gente e para a sociedade de uma forma geral, eu sou uma mulher preta que ocupa um lugar e está num espaço em que não se espera que estejam mulheres pretas. E eu estou falando isso a nível de um município pequeno do interior do estado do Pará. Vocês imaginem as situações que outras mulheres pretas são submetidas quando as instâncias são ainda maiores. A gente teve a oportunidade de estar próximo à ministra da Cultura, que é a Margarete Menezes, e a gente observa isso. Às vezes, ela é vista exclusivamente como a cantora que virou ministra. As pessoas não vão vê-la e não a veem, muitas das vezes, como uma mulher inteligente e capaz, conhecedora do movimento cultural e com a capacidade de decisão que levou e continua levando a uma melhoria do movimento cultural no país. E isso se dá em todas as instâncias. Por exemplo, esqueci qual foi, há alguns anos atrás, o governo do estado o governo do estado do Pará, fez um concurso público, normal, fez o concurso público para admissão de servidores. Uma servidora foi admitida, duas servidoras, aliás, foram admitidas. Uma negra e uma não negra de cabelos loiros. Quando chegou na escola, a gestora da escola simplesmente colocou. Ambas haviam feito concurso para servente. E a gestora colocou a negra como servente e disse, na frente da outra servidora, na frente da servidora negra, olha, a fulana vai para a secretaria porque ela não tem jeito de servente. E isso é tão forte na vivência das pessoas
que é visto de forma quase que natural. Quase que natural. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na URI, que é a unidade regional, era técnica da URI, que é a unidade regional de ensino, e eu era responsável por matrícula de aluno, lotação de servidor. E uma pessoa conversou comigo pelo telefone, porque nós recebíamos muita coisa, muita indicação do Ministério Público, da Defensoria, com crianças em situação de risco, que nós deveríamos colocar na escola, tínhamos que conseguir uma vaga, de qualquer maneira. Então, a pessoa conversou comigo pelo telefone durante 3 dias seguidos, e no 4º dia, ela me procurou lá na regional para poder efetivar, de fato, a matrícula da criança. Quando ela chegou na regional, procurou a professora Janete, a minha assistente disse, olha, está ali a professora Janete. A pessoa chegou, conversou comigo, e num determinado momento, ela disse, eu posso conversar um minuto com a senhora? Olha, a senhora conversou comigo e esses dias pelo telefone e parecia uma pessoa tão fina e educada que eu achei que era uma lorona. Sabe, dessas, ainda fez assim, dessas que jogam os cabelos por lados. O que eu pude dizer para ela? E a senhora chegou aqui e encontrou uma negona, porque não se imagina uma mulher preta chefiando, uma mulher preta gerenciando, uma mulher preta, como a gente diz, em instâncias de poder. Porque quando a gente fala em racismo estrutural, é que a sociedade já determinou os lugares para cada uma das pessoas. E nunca se imaginou que esse lugar seria o lugar de uma mulher preta. A gente está terminando a gestão, está finalizando esse período de gestão, e ainda se vê situações de não aceitação à minha presença. As pessoas ainda veem com uma certa estranheza quando a gente se apresenta em alguns lugares em que você é identificada, que se cumprimenta a secretária municipal de cultura, e as pessoas ainda têm esse olhar de estranheza de ver uma mulher preta nesse lugar, nessa posição. Bom, eu falo muito, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Isso, professora, que bacana. A gente realmente deixa. Eu deixei a senhora falar, terminar, porque tem muita gente querendo, com certeza, fazer algumas perguntas. Então, a gente vai abrir agora, se a senhora me der licença, um pouquinho, para que À eles se vontade. manifestem e possam fazer suas perguntas e dar suas contribuições também. Tá bom? Vamos ver aqui, eu vou olhar aqui na. Deixa eu ligar minha câmera e ligar aqui, ver aqui os participantes. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou dar a sua contribuição, pode levantar a mão aqui, que aí eu coloco você pode falar. Alguma pergunta para a professora Janete?
Deixa eu ver aqui no chat também, professor. Ah, tem boa noite só. Tem o professor Otávio Barroso. Fale, professor Otávio Barroso. Boa noite a todos e todas. Quero Boa noite. parabenizar a professora Janete, né, pela sua valorosa e grande contribuição e participação aí na nossa Semana da Consciência Negra aqui do nosso sindicato, do Sinasef. Em nome do sindicato, eu que sou um dos coordenadores do sindicato, né, nosso muito obrigado pela sua boa vontade de estar com a gente nessa terça-feira, nesse horário no final do dia. E fazer uma pequena contribuição aqui, né? Por favor. Eu ratifico todas as suas palavras, viu, professora? É isso mesmo que a senhora falou. É uma vida de luta diária, cotidiana, esse desrespeito todo com a raça preta, né, a raça negra no poder, né, principalmente as mulheres. Mas eu só queria ressaltar uma questão. A política de cotas, né, professora? Ela vai ao encontro de mitigar de fortalecer a luta, de mitigar esse preconceito, a importância que é a lei de cotas raciais para concursos públicos, para acesso ao serviço público, às universidades, as políticas de inclusão no mercado de trabalho. Então, é um salto, né, qualitativo, pequeno ainda, né? Mas foi um salto significativo, e que a gente tem que fazer uso mesmo, levantar a voz, ir para a rua, reivindicar o nosso direito de fala, o nosso direito de ocupar. Nosso, quando eu digo nosso, independente do sexo, mas enquanto cidadão pardo que eu sou e pertencente à raça negra, eu digo nosso para que a gente possa mesmo fazer uso da legislação, reivindicar o nosso direito, ocupar, mostrar que nós somos capazes, né, de ocupar cargos, independente de qualquer que seja. E quero parabenizá-la, eu que passo aí um final de semana sim, um final de semana não, eu passo por Castanhal, que eu vou ali para a região de Marapanim, ali de São Pedro, Vila Maú, ali na região ali. E que bom agora, né, que eu tive a satisfação de conhecê-la e tomo a liberdade de perturbá-la quando eu passar aí por Castanhal para lhe dar um alô, tomar um café, trocar umas ideias. Me dê essa liberdade para lhe Perfeito. dar um alô. Esteja à vontade para nos fazer uma visita. Mas é Tá muito certo. apresentado esse coordenador. Professora, não dê confiança, Obrigado, professora. professora Janete. Era essas minhas palavras, viu? E muito obrigado aí pela sua contribuição. Isabel. Vamos ver se tem mais alguém. Bom, Bom, enquanto tu percorre alguém, aí, enquanto Isabel, eles vão perguntar, professora, eu também gostaria daquela fala que a senhora disse que as meninas, né, todo mundo tinha uma pretinha, né, dentro de casa. Eu tenho rapidinho uma história para lhe contar. Eu fui gestora de uma escola do município de Belém, lá dentro do Tucunduba, Escola Edson Luiz. Na época do Edmilson, em que qualquer docente poderia se candidatar à gestão, né? E eu entrei nessa, me apaixonei pela comunidade e acabei me candidatando. E assim, eu fiquei perdida porque eu não tinha o curso de pedagogia, só tinha boa vontade, a vontade de fazer alguma coisa, mas não tinha a formação, né, que as colegas de pedagogia recebem. E aí, quando eu estava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sabia nem por onde começava, professora, como eu lhe disse, só tinha boa vontade. Eis que surge na minha frente um anjo negro, ou uma preta arretada, chamada Trindade, nome dela.
A Trindade foi uma dessas pretinhas, professora, que foi arrancada. O pai estava para a roça e a mãe, uma mulher da cidade, chegou lá nesse interior do interior e disse para a mãe que iria trazer a filha dela para estudar, aquela conversa toda. Era A exatamente Trindade esse o veio, pretexto. eles realmente colocaram a Trindade para estudar. Mas colocaram a Trindade para estudar, professora, por quê? Por colocar, porque tinham prometido, mas no fundo, sabiam que ela iria estudar, mas não passaria, talvez, do fundamental, do médio. Só que eles tinham tirado lá do meio do mato uma pretinha guerreira, professor. Ela veio para cá, a mãe dela entregou para essa família com 8 anos, professor. Quando o pai chegou da roça, numa época que a senhora sabe que para vir para Belém, nem todo mundo conheceu Belém. Então, a Trindade passou a vida inteira esperando que a mãe viesse visitá-la em Belém. Tirá-la, voltar com ela para casa. Foram noites e noites chorando, sentindo a falta da família. E a Trindade cresceu como da família. Ela era da família, dessa família, professor. Só que a Trindade fez o magistério. Numa época em que a gente fazia o magistério, poderia ser professora de primeira a quarta série. E aí essa família se dava com a família Barbalho, conhecia a família Barbalho. E ela, toda esperançosa, chegou com os pais adotivos, né? Já que ela era da família, professor, e pediu para que eles falassem com os Barbalhos para conseguir uma vaga para ela lecionar. Me permite, Isabel, ela era mesmo que da família. É mesmo que ser da família. Não significa que tu era Isso, família. isso, ela era, né? Mesmo que ser da família. E aí o que aconteceu? Ela falou, aí toda vez ela perguntava, madrinha, eu não sei como é que ela tratava o pessoal, perguntava e eles nunca falavam com a família Barbalho, nunca falavam, até porque a Trindade dava conta de todo o serviço da casa. A Trindade administrava toda a casa, comida, limpeza, tudo. E aí a Trindade foi vendo que eles nunca iriam falar com a família Barbalho, embora ela fosse como da família. E ela viu que ela fazia tudo aquilo, mas não ganhava dinheiro, Ainda porque ela tinha era como isso. da família. Então ela falou com uma vizinha e perguntou para a vizinha se ela não aceitava que ela trabalhasse na casa dela e ela pagasse um salário para ela, um dinheiro para ela. Foi menos que o salário, mas a vizinha aceitou. Então ela saiu da casa, que era tratada como da família, e foi trabalhar na casa de uma das vizinhas para ganhar um dinheiro. Com esse dinheiro, ela trouxe um irmão do interior para morar com ela. Então ela fazia coxinha e os irmãos vendiam. O irmão vendia, os irmãos vendiam, 1 ou 2 que ela trouxe. E aí ela passou na Universidade Federal do Pará. A Pretinha fez pedagogia, professor. A Pretinha se formou e, enfim, ela conseguiu ser diretora, gestora de escolas do município, conseguiu transformar a escola dela numa escola de referência. E como ela já estava há mais de 7 anos como gestora, ela não podia mais. E aí a senhora sabe, né? É muito difícil ter uma preta, professor, administrando, governando, entendeu? Nessas instâncias de poder, mandando. Só que ela é E de eu, uma classe, professora, de uma classe, ela fala baixinho, mas ela é fogo na roupa. E aí eu tive o privilégio de de Deus trabalhar junto com ela. mandar esta mulher para ser técnica administrativa, né? Não, técnica administrativa não. Ela foi como pedagoga, como técnica mesmo, não administrativa, como técnica, coordenadora, e eu aprendi muito com ela. Ela me disse como administrar. Ela me deu aulas, professora. Com ela eu aprendi a fazer o diário de bordo de uma escola, que é a ocorrência diária.
com ela, eu já tinha a vontade de trabalhar e de fazer o melhor pelas crianças do Tucunduba. Com essa mulher do meu lado, professor, entendeu? Então, eu quero lhe dizer assim Entendi. que ela foi meu anjo, foi um anjo na minha vida aí. E a Edson Luiz, assim, não vou lhe dizer que ela era bam, 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 mas a gente conseguiu, no mínimo, que se tratasse as crianças com um pouco mais de respeito. Porque é nas favelas, é na periferia, são nas periferias. Eu sou da periferia, mas a gente Eu sabe que a moro, eu vivo na maioria periferia. eu vivo. Eu vivo até hoje, não saio da periferia. Se eu sair, professora, a periferia não sai de mim. Isso então, eu quero dizer assim, eu vivo na periferia. Então, lá no Tucunduba, a gente vê muito a negritude, entendeu? A gente vê muitos pretinhos e pretinhas do Guamá. E eu quero lhe dizer Uhum. assim, professora, eu vesti a camisa de tal forma, mas e olha que eu não sou branca, professora, eu me titulo indígena, entendeu? Eu me titulo uma mulher indígena porque a minha tataravó era, Uhum. e aí eu tenho um sanguezinho aqui português e espanhol, mas isso aqui só veio sujar. Enfim, mas 80% é indígena. E aí, professora, eu briguei muito por aquela escola e por aquelas crianças, e eu lhe digo assim, olha, se eu fosse negra, eu acho que a coisa ainda teria sido pior para mim. Tinha, professora, porque eu fui atacada também como a senhora, porque eu queria eu sonhei uma escola diferente, Quando você uma escola pensa pública diferente diferente. da maioria, você pensa diferente da maioria e você não se acomoda. O importante é isso, é você se incomodar sempre. É incomodar, porque causa estranheza para uma sociedade que não se preparou para isso. Olha, esqueci o nome do professor que falou comigo ainda há pouco, Otávio, Otávio. O Otávio falava na questão das cotas. A maioria das pessoas pensa que tiraram aqui as vagas dos não negros e deram aqui para os pretinhos. A maioria das pessoas ainda acha que a qualidade em termos de trabalho, de estudo de um aluno cotista é inferior. As estatísticas provam que os melhores alunos das universidades públicas hoje são os alunos que entraram através de cotas. Por quê? Porque não é tirar a vaga de um, tiraram metade das vagas e deram para os pretos. Olha aí, onde já se viu? Não é assim. As coisas não são assim. Ou uma história que circulou há algum tempo atrás, nesse período de pós-prova, de pós-ENEM, em que havia uma garota loura dizendo para a mãe: Mamãe, eu não conseguiu, minha filha, não. Também, mamãe, tiraram as vagas para cota. Quantas vagas eram? 60. Qual foi a sua classificação? 389, pelo amor de Deus. Mas a culpa dela não ter passado ainda diz que foi dos cotistas. Porque não é simplesmente ser cotista. Para te ter direito à cota, tu pode ser o preto mais retinto, como é o meu filho mais novo, que entrou para a Universidade Federal do Pará, fora da cota, porque ele não pôde se inscrever como cotista. E visivelmente preto, retinto. Meu mais novo é preto retinto, simplesmente porque ele foi aluno advindo de escola particular. Porque para você ter direito à cota, você precisa, além de preto, você ser pobre, você é, ser vir de escola pública a tua vida inteira. era. Não dão o direito do preto ser
de qualquer camada social, ou como meu filho bolsista a vida inteira de escolas particulares, você não tem direito a acender a cota. Então, não é fácil como a maioria das pessoas pensa. Ainda tem escola, que eu não vou citar, para não ser antiética, professora, mas a vontade é de que os brancos entram. Os brancos entram. E, gente, filhos de famílias abastadas, filhos de famílias que têm condições, que têm grana, filhas de gente do dinheiro, professor, que vão para essa escola para passar, para tomar, eu digo tomar, dos alunos pobres, né, que estudaram na escola pública, Isso. os alunos de periferia. E estão levando as vagas. Espera aí, professora, que tem alguém levantando a mãozinha aqui. Alguém levantou a mão. Foi. Tá, Sou Otávio, eu, você Zé. quer falar de novo? Sim, sim. Tá bom. Então, professor, é isso. E aí, é um absurdo, mas isso acontece e dentro de Belém, entendeu? Não, tira as cotas dos alunos de escolas públicas e aí, detalhe, compram livros, fazem os pais comprarem aquele livro do Positivo, tendo direito ainda ao livro do PNDL, ao livro nacional, entendeu? E manda os pais. É um absurdo, professor, é um absurdo. O professor Otávio fala. Eu só queria, professora Janete, né? É muito realista a sua fala quando a senhora abordou a questão da pretinha da roça, né? E Isso. eu que sou do interior, eu vim para Belém em 79, eu presenciei, né, algumas realidades dessas. Mas o que eu queria destacar é que nós estamos no século XXI e em 2024, acredite a senhora e todos que estão me ouvindo, nós ainda presenciamos situações iguais dessas aí que eram comuns na década de 50, 60, 70, 80. De 90 para cá começou a diminuir muito, né? Diga-se de passagem. Mas ainda hoje, 2024, a gente ainda constata essas situações. E não é assim um pouquinho, não. Também não é aquele grande volume, mas ainda tem uma boa quantidade, né? Há dados, inclusive, né? Dados de trabalhos acadêmicos na questão na região do Marajó, no próprio Nordeste paraense, com uma menor incidência, mas ainda existe. É triste a gente, como educador, a gente que é envolvido com a cultura, com a educação, a gente ter que admitir mesmo, essa é a palavra, admitir que essa situação vexatória, desumana, ainda existe. E o mais grave, há pessoas que ainda defendem essa situação. Então, isso é muito grave, sabe? A gente tem que, nós, enquanto sociedade, seres humanos, enquanto sociedade, a gente tem que lutar cada vez mais, de forma mais árdua, usar todos os meios, todos os mecanismos para que a gente possa eliminar isso aí, né? A professora Janete, que está mais convive, né, no seu cotidiano, enquanto secretária, com certeza ela deve ter dados mais atuais dessa situação. Mas o que eu queria colocar é exatamente isso, que hoje, em 2024, a situação que a professora Janete relatou lá nos anos 60, 70, 80, ainda hoje é triste, mas ainda hoje essa situação ainda existe, não com essa palavra, né, pretinha da roça, mas ainda existe. Vou buscar Infelizmente, uma menina, professor. Vou buscar uma menina no interior para eu coloco para estudar e ela me ajuda em casa. exatamente. Esse o Infelizmente, prefeito. ainda existe. Ainda existe. Se o senhor me permite, eu vou relatar uma experiência pessoal. Fique à vontade, professor. Há algum tempo atrás, ainda nessa fala de conseguir uma pretinha,
eu estava com um grupo de amigos e a gente estava se organizando para uma viagem. Então, estava concentrado na casa de um desses amigos, a gente se organizando por aí, quando uma moça veio e sentou do meu lado. Oi, oi, fazer uma pergunta, diga, arranja uma menina para mim? Como assim? É, arranja uma menina para mim, porque olha, eu estou com muita dificuldade para conseguir alguém que vá lá para casa para cuidar dos meus filhos. Tu conhece alguém? Eu olhei para ela e disse, mana, na época eu estava terminando a minha especialização. Digo, mana, é difícil. Vou logo lhe dizer, eu sei o que é isso. Eu tenho que me dividir entre o meu trabalho, minha pós-graduação e a educação dos meus filhos. Conseguir alguém para estar tomando conta da casa da gente é difícil. Ela me olhou com um ar de espanto, levantou e foi embora. Mas a intenção é, olhou uma mulher preta, já enxerga a imagem de serviçal, de subordinada. Sempre é o olhar que a sociedade, como o senhor mesmo disse, ainda tem, porque ainda se vai buscar uma menina no interior, certo? Quanto mais longe do centro, que seria da capital de Belém, é mais forte ainda essa realidade. Castanhal, hoje, a gente já fala e escancara. Por exemplo, conversa com os amigos, que outro dia eu conversando com uma amiga, e eu recebi uma homenagem pelo simples fato de ser mulher preta, na secretaria, tal e coisa. E fui lá, receber o meu troféu, lindo, levei minha mãe, levei a minha irmã. E a minha fala foi exatamente sobre isso, que era orgulho para mim, porque depois de mim, outras meninas e mulheres pretas saberiam, tenho a certeza de que elas são capazes. Porque o que passa pela cabeça é que as meninas e mulheres pretas não têm capacidade para exercer uma função de poder. E eu disse, há numa cidade em que a tradição era buscar uma pretinha para vir para casa, para estudar e ajudar. Ela vem para estudar e me ajudar em casa. Era escravização. Era e é. Porque você traz uma pessoa para a tua casa, tu dá só comida e ela não tem salário. Ela não tem remuneração. Ela não tem recurso. Ela vive sempre das sobras, certo, da família. É uma roupa que não cabe mais em alguém, aí dão para ela. E muitas, como se dizem, são igual da família, ou quase da família, mas não tinham e não têm sequer direito de se sentar à mesa junto à família. Isso é forte. É, professora. A minha mãe foi trazida, foi uma dessas meninas, né? Só que, como eu lhe disse, a minha mãe tem características indígenas. Perdeu a mãe com É, 5 anos. E aí, com 13 anos, foi mandada para cá para trabalhar na casa de um de outro. E ela conta até hoje que ela só ia dormir 11h30, 23h30, era quando ela ia dormir, depois que deixasse a cozinha toda limpa, tudo arrumado. E tinha que acordar outro dia às 5 horas da madrugada, para quando os patrões levantassem, a mesa já estivesse posta, já tivesse tudo ok. Nos finais de semana, ela disse, minha filha, eles viajavam e me deixavam naquele casarão sozinha. Eu ficava num quartinho trancada, com o radinho de pilha que eu tinha. Era o único lazer que eu tinha. Eles nunca me levaram para Mosqueiro. Eles tinham uma casa em Mosqueiro, mas nunca levaram a menina. Minha mãe é conta. forte. E aí, o que ela dizia? Minha filha, eu só estudei até a segunda série.
Eu não estudei mais porque no interior eu não tive apoio de ninguém, eu tive que vir para Belém. Então a mamãe sempre colocou na cabeça dela que a gente tinha que estudar, entendeu? Tipo assim, eu não consegui, mas vocês vão conseguir. Hoje em dia ela está com 84 anos, ela teve 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens, e todos têm nível superior. A última agora dela está fazendo pedagogia. Todos fizeram a faculdade. Então, ela encontrou com a professora dela, olha só, ela com quase 80 anos, encontrou com a professora dela de 90 e não sei quantos anos. Nossa! A professora lá do interior, a professorinha disse assim para ela, minha filha, eu pensei que nunca mais eu ia te ver. Aí ela disse, professora, era a professora que ela sempre falou dela para a gente. Ela falou com a professora numa semana, na outra a professora faleceu. Foi só dar tempo da espiritualidade permitir que elas se encontrassem. E ela dizia, minha filha, eu sempre ficava imaginando o que tinha acontecido contigo, e você venceu. Quando ela disse que os filhos tinham feito faculdade, que os filhos se mantinham, que os filhos trabalhavam, que, enfim, ela conseguiu se realizar em nós. Mas também era assim. Se você tivesse com dor de cabeça, você ia com dor de cabeça mesmo, porque ela não estava na sua cabeça para saber. Se você esquecia a meia, porque eu vivi da venda de açaí, é da cultura da venda do açaí. E ela criou os filhos com meu pai vendendo açaí. Então, a gente morava na periferia e vendia açaí no centro. Então, você, minha filha, se esqueceu a meia, ela pegava um lado de meia, cortava no meio, eu passei por isso, enfiava no meu pé, amarrava com barbante, enfiava o sapato, vai para a escola. Essa foi a minha mãe, a menina, entendeu? Então, professora, a sua fala assim, bem, é muito tocante, muito tocante. E ver que você, que a senhora, venceu e está no lugar em que a senhora está merecidamente, só nos enche de orgulho e nos faz querer mais ainda, nós, como filhas da periferia, querer que outras meninas, né, como a senhora, como a Trindade, que veio com 8 anos para ficar na casa de alguém e que venceu também, né, possam continuar sendo referência para tantas meninas e meninos desse Brasil, desse Pará, de Castanhal, de Belém, e que a senhora continue sendo essa voz ativa, essa voz que clama por justiça, professor. Por justiça. Obrigada, muito Então, obrigada. eu gostaria de saber se alguém quer contribuir, quer fazer mais alguma fala, ou se eu posso passar a fala para a professora fazer as considerações. Alguém quer falar? Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho, deixa eu ver. Professora, acho que A gente ficaram encerra por impactados aqui. também. E a gente encerra por aqui. Isso, eu passo Para a fala mim, para a senhora para fazer as considerações finais. ok. Eu só tenho a dizer da minha gratidão, porque é necessário falar, é necessário, porque não adianta você sofrer todas as suas agruras, superar a todas e não tomá-las como exemplo para outras pessoas. A gente, no movimento feminista, diz que uma sobe para que possa puxar a outra. Isso. Uma sobe para que ela possa Ninguém larga a puxar mão a de outra. ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. E existe uma palavra do dialeto africano, da linguagem africana, que é a palavra Ubuntu, ou Ubuntu, para quem gosta. A pronúncia a gente sempre se perde, ou é Ubuntu ou é Ubuntu. Eu sou, porque nós somos. Não adianta você chegar e dizer, eu cheguei sozinha. Eu sou resultado de uma família de mulheres que criaram os seus filhos
trabalhando na cozinha dos outros. Porque a geração da minha mãe, das minhas tias, sabe, todas trabalharam como empregadas domésticas. Todas trabalharam como empregadas domésticas. Algumas porque recebiam, outras porque eram as meninas que foram levadas do interior para a cidade. Foram levadas para o interior da cidade. E quando eu vejo que no curso superior eu fui a primeira da minha geração. Hoje, para mim, normal e natural ter 3 filhos formados, normal e natural ver toda a geração dos meus filhos formada, meus irmãos que vieram depois de mim, depois que eu já estudava, trabalhava, minha irmã foi estudar, meu irmão foi estudar, minha irmã mais velha todos nós fizemos faculdade. Mesmo depois maduros, mesmo depois velho, importante. Por exemplo, o meu irmão tem mais, mas o meu irmão tem mais de 60 anos e está concluindo o mestrado. Concluindo o mestrado. Quando o meu filho mais novo entrou para o mestrado com 22 anos. É uma diferença do movimento a cada geração. Por isso é necessário que se fale, é necessário que se mostre, é necessário, de fato, dar uma boa sacudida nessa sociedade. Para que nós mulheres negras, sejamos vistas não pelo viés do capacitismo, como se mostra esse capacitismo, às vezes visto na cor da pele. Que nós somos capazes, que nós somos cá para nós, rainhas, porque, afinal de contas, nosso cabelo é coroa que só cresce para cima. Axé para todo mundo. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de fala. Eu sinto muita falta, eu sinto um pouco de falta. Eu observo, professora, que o movimento negro, ele cada vez mais ele ascende, cada vez mais ele cresce. E eu sinto falta desse movimento também crescendo, o movimento indígena na cidade, professor. Eu vejo muito os povos originários, eu vejo assim, da floresta mesmo, as lideranças indígenas, mas eu sinto que falta para o movimento indígena Existe uma coisa, Isabel. Oi? Existe uma coisa, Isabel. As pessoas saem das suas aldeias e vão para a cidade. E muitas, por isso esse movimento não se vê de indígenas urbanos, porque não é o fato de eu morar aqui num prédio, num apartamento, que deixa de que a pessoa deixe de ser indígena. Eu tenho uma amiga, professora Márcia Cambeba, ela é da tribo Cambeba do interior do Amazonas, e a Márcia defende muito isso. Indígenas, urbanos, não é o fato de você viver na cidade que te tirou a tua ancestralidade, que fez deixar de ser indígena. É esse o movimento que eu acho que falta ser impulsionado. Primeiro eu tenho que me reconhecer, professora. Autodeclaração. Primeiro eu tenho que me autodeclarar indígena. Então, se indígena, eu tenho traços indígenas. Aí eu digo, eu sou branca. Entendeu? Então, falta isso, porque tal qual os negros, se os negros eram considerados como seres inferiores pelos europeus e os indígenas como criaturas sem alma, quer dizer, a gente perto dos negros nem alma a gente tinha, os indígenas tinham, né?
Tinha Era que um ser curso, batizado. né? Então, professora, eu estou muito grata, eu acho que a palavra é gratidão, pela sua história de vida, por tudo que a senhora passou e conseguiu ressignificar tudo, né? Que fez da dor, né? Como é que eu poderia dizer? Munição para ascender, para estar nessa instância de poder, para apontar o caminho para os seus filhos, para a sua comunidade, para Castanhal, para o Pará. Então, professora, só gratidão. E fique certa que outras vezes, sim, eu vou lhe chamar, nós vamos lhe chamar. Se eu ainda estiver à frente do sindicato, eu serei uma que irei pedir para lhe chamar. E caso não esteja, eu vou mexer com quem esteja lá, porque a senhora é alguém, é um nome que a gente não vai esquecer. Muito obrigada. Por nada. Me Diga, chama que eu vou. diga ao professor, sabe, um dos coordenadores. Fale, professor, e vamos encerrar. A gente agradece, professora Janete, em nome do sindicato, do Sinasef, que é o Sindicato dos Servidores do Instituto Federal Tecnológico do Pará e da Escola de Aplicação da UFPA e do Colégio Tenente Rego Barros. E do CIABA também nós temos a nossa base. Então, em nome do nosso sindicato, a gente agradece a sua valorosa contribuição e a gente coloca também o sindicato à sua disposição. O dia que a senhora precisar, a senhora pode acionar o sindicato, a professora Isabel ou a mim mesmo. E eu, particularmente, eu queria externar a minha felicidade de conhecê-la e saber que a senhora é secretária, né? Faz parte da gestão do município que eu conheço, que eu convivo, que eu gosto, que eu passo por aí quase todo final de semana, que eu nasci em Marapani, não esqueci minhas terras, eu tenho uma terrinha lá que eu de vez em quando vou lá cultivá-la. É latifundiário, professor. Não, Tirou não, a não chega. palavra da minha boca. Um terreninho lá de 40 por cento e alguma coisa lá, é um sítiozinho. E a gente tem alguns amigos também aí, né? E obrigado, professora. Fui feliz em conhecê-la, obrigado pela sua colaboração, a sua história, né? A sua história de luta, o seu papel enquanto membro da gestão municipal. Tenha certeza que Principalmente como mulher preta. exatamente, também, exatamente. E tenha certeza que numa dessas minhas passadas aí por Castanhal, eu terei a felicidade, o prazer de visitá-la aí, mas antes eu irei acioná-la. E vamos torcer Ok. para que a senhora continue na gestão, né? Vai mudar o prefeito. Vamos torcer para que Mudou a tudo, senhora a gente continue. nunca sabe. Exatamente. Então, obrigado, professora. Saúde, Gratidão, paz e vida longa. Obrigado. Então, gratidão. professor, muito obrigada. E que tem uma música, só que eu não sei toda a letra, que é do Jorge Aragão, que fala sobre o elevador é quase um templo. Elevador é quase um templo. Aí não sei o que para tirar seu sono. Aí não sei o que, não vai, mas vai no de serviço que o social tem dono. Então, as meninas Isso. que vieram do interior sabem muito bem o que é isso. Os nossos trabalhadores, né, a classe trabalhadora, principalmente os negros, sabem o que é isso, sabem o que é o elevador Isso. de serviço, né? Sabe que não pode se misturar, não pode ir no social. Ainda hoje acontece isso. Então, professora, gratidão, axé e que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Muito obrigada Achada. pela contribuição e por ter aceitado o convite. Foi um prazer. Ok. Boa Gostei noite. de conhecer vocês. Boa noite. Boa noite, professora. Pronto.